Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 12, capítulo 69. Enquanto Jacob lutava contra o mago, Lydia, Allison, Cogman e os Argentergengia chegaram à clareira onde Jacob havia lutado contra os caçadores. A cena que os recebeu foi um massacre sangrento. Corpos decapitados, homens e mulheres partidos ao meio e membros e vísceras espalhados jaziam entre as árvores destruídas. A chuva torrencial pouco fazia para atenuar o horror. Os olhos de Kate se arregalaram. Isso é terrível. O garoto é implacável. Allison, que já ouvira massacrar caçadores antes, observou a cena macabra com fria indiferença. Eles vieram aqui para caçá-lo. Receberam exatamente o que mereciam. Lydia, pálida e agarrando o braço de Allison em busca de apoio, desviou o olhar da cena macabra. Seus olhos encontraram a caverna rasa. Malia, chamou ela com a voz suave. Você está bem? A coiote emergiu das sombras, seus olhos azuis encontrando os de Lydia. Ela sentiu lenta e deliberadamente. Lydia suspirou aliviada. Que bom que você está bem. Onde está Jay? Malia virou a cabeça e olhou atentamente para a tempestade furiosa, onde os relâmpagos dilaceravam a floresta. Ele foi por ali? Perguntou Allison, seguindo o olhar dela. Malia assentiu com a cabeça novamente. Então vamos atrás dele, disse Allison, dando um passo decidido para a frente. Lydia puxou para trás, o rosto marcado pela lembrança do puro terror. Que tal não o seguirmos? Você está vendo aquela tempestade de raios maluca? É a habilidade dele, a mesma que quase me matou da última vez que ele a usou. Allison hesitou. Mas e se ele precisar da nossa ajuda? Lydia bufou, um toque de sua antiga ousadia retornando. Ele não faz isso. Acredite em mim. Ele provavelmente está apenas brincando com quem quer que esteja enfrentando. Um gemido fraco e dolorido interrompeu a conversa. Marcos, o líder dos caçadores, com os membros dobrados em ângulos impossíveis, se contorcia na lama. Seus olhos, vidrados de dor, fixaram-se em Chris. Você é Chris Argentergengia, certo? Sussurrou ele. Me ajude. Amy, me ajude, por favor. Chris caminhou até o homem. Ah, é você. Marcos Lauren. Pensei que os Lauretes só operassem na Europa. Allison caminhou até o lado do pai. Pai, você o conhece? Sim, disse Chris com voz sombria. Ele é de uma família francesa de caçadores, como a nossa família Argentergengia, mas não tão antiga. Eles são mais mercenários do que caçadores. Contanto que o preço seja bom, eles caçam qualquer coisa, inclusive humanos comuns. Allison cuspiu no homem. Eca, outro grupo de caçadores nojento. Marcos ignorou o insulto, concentrando-se apenas na sobrevivência. Olhou para Kate com um olhar suplicante. Kate, me ajude. Minha equipe e eu já ajudamos você e Gerard a caçar antes. Allison lançou um olhar fulminante para a tia. Por que não estou surpresa? Kate ergueu as mãos em sinal de defesa. Tudo bem, princesa, os Lauretes são maus, eu admito. Mas eu só cacei com eles 2 vezes, e nas 2 vezes fomos atrás de lobisomens realmente malignos, eu juro. Então ela olhou para Marcos com uma expressão endurecida. Desculpe, cara. Não posso te ajudar. De todas as pessoas que você poderia provocar, tinha que provocar aquele garoto. Veja o que ele fez com seus caçadores. Não quero acabar como eles. Ele já não gosta de mim. Cogman, após uma rápida busca por outro sobrevivente sem encontrar nenhum, correu até eles. Agarrou Marcos pela gola e o ergueu. Parece que o senhor ainda se importa comigo. Ele o manteve vivo para que eu pudesse esmagar sua traqueia. Em seguida, olhou para Allison. Minha senhora, já volto. Quero me divertir um pouco com esse pobre coitado, e prefiro que a senhora não veja. Ele se virou e começou a arrastar Marcos, que gritava, para longe, mas Allison o impediu antes que ele pudesse ir muito longe. Cogman, pare aí mesmo, seu psicopata. Cogman se virou para ela. Mas, Allison o interrompeu. Sem mas. Livre-se dele. Cogman hesitou, apertando o aperto com mais força. Eu disse para soltá-lo, ordenou Allison. E se Jay o quiser para alguma coisa e voltar e o encontrar morto? Relutantemente, Cogman deixou Marcos cair no chão com um baque surdo. Posso ao menos cortar seus membros? Ou arrancar seus olhos? Por favor, Allison disse firmemente não. Cogman gritou de frustração e dirigiu-se furiosamente a uma enorme árvore próxima, socando seu tronco com violência. Allison apenas balançou a cabeça com um sorriso irônico. Vitória olhou para a filha. Ele parece perigoso, Allison. Quem? Cogman? Respondeu Allison. Não é ele. Apesar de ser um pouco maluco, ele é muito gentil e respeitoso comigo e com a Lydia, e é divertido estar perto dele. Ele só é perigoso para os nossos inimigos. O olhar de Kate recaiu sobre Malia, que estava parada em silêncio ao lado de Lydia. Ela notou os olhos azuis brilhantes do coiote. Allison, quem é o lobisomem coiote? Allison olhou para a tia com cautela. Por que você está perguntando? Os olhos dela brilham em azul. Ela deve ser perigosa, disse Kate. Não sei se ela é perigosa ou não, disse Allison. Tudo que sei é que Jay gosta dela. Ela encarou Kate com um olhar duro. E Kate, você vê como essas pessoas morreram tragicamente? Morreram assim porque tentaram machucá-la. Então, a menos que você queira acabar como esses corpos desmembrados, sugiro que não olhe para ela de forma errada. Kate fez beicinho. Você mudou, princesa. Agora você está até me ameaçando. Allison a ignorou, virando-lhe as costas para ir até Lydia e Malia, onde começou a conversar baixinho com Lydia. Chris suspirou, observando Cogman socar a árvore. Parece que temos sorte de o garoto estar apaixonado por Allison. Caso contrário, teríamos acabado como esses pobres idiotas que o atacaram ontem. Vitória assentiu com a cabeça em concordância. Não vamos repetir essa besteira. Admito que foi uma estupidez, disse Chris. Mas não é como se você não tivesse pensado em matar a criança, Vitória. Eu te conheço e sei do que você é capaz. Vitória deu de ombros.
De fato, eu planejava matá-lo. Mas quando ouvi falar do vínculo de acasalamento com Alyson, quis confirmar se era verdade. Se estivessem mentindo, eu ainda o mataria. Mas agora tenho certeza de que eles têm um vínculo de acasalamento real. Por que eles estavam se comunicando telepaticamente com ele quando estávamos na casa dele? Perguntou Kate. Vitória assentiu com a cabeça. Sim, tanto Alyson quanto Lydia estavam se comunicando telepaticamente com ele, o que significa que as duas realmente têm um vínculo com aquele garoto. Chris suspirou. Embora eu aceite, a contragosto, aquele moleque como nosso genro, ainda quero saber o que ele é. Alyson disse que nos contará quando confiar em nós, lembrou Vitória. Kate olhou para a tempestade de raios furiosa causada por Jacob à distância. Boa sorte com isso. Ele pode não se importar com o fato de vocês dois terem tentado matá-lo. Chris a interrompeu. Nós não tentamos matá-lo. Mas os caçadores, os nossos caçadores, abriram fogo contra ele ontem, lembra? Kate rebateu. De qualquer forma, ele pode não se importar com isso, mas o fato de os caçadores terem atirado em Alyson e Lydia, e de você ter tentado separá-lo de Alyson, vai tornar muito difícil para ele confiar em você. Aquele garoto parece guardar rancor. Basta olhar para esses caçadores mortos. Se você quer que ele confie em você, vai ter que se esforçar bastante. Ela olhou para eles de forma incisiva. E aconselho vocês dois a deixarem o orgulho de lado e se esforçarem ao máximo para conquistar a confiança dele. Porque ter um monstro como esse como aliado é uma coisa muito boa. Chris e Vitória apenas olharam para a tempestade de raios à distância, que finalmente estava se acalmando, e ambos suspiraram em silenciosa resignação. Após lidar com o mago, Jacob correu de volta para a clareira onde havia lutado contra os caçadores e encontrou Alyson e os outros à sua espera. Lydia, Alyson e Malia viram Jacob sem camisa e com o braço faltando e entraram em pânico, correndo em sua direção preocupadas. Você está bem? O que aconteceu com o seu braço? Perguntou Lydia. Eu cortei fora, disse Jacob calmamente. O cara com quem lutei era um mago e usou magia negra na minha mão. Tive que cortar, senão a maldição se espalharia para o meu coração e me mataria. Mostrarei a você a memória da luta e as memórias dele quando voltarmos para casa. Mas você perdeu o braço, disse Alyson, preocupada. Não se preocupe, vai crescer de novo logo, ele a tranquilizou. Ele beijou as duas garotas e depois acariciou a cabeça de Malia. Por fim, olhou para Cogman, que ainda socava furiosamente a pobre árvore, tomado pela raiva e frustração. Ele ergueu uma sobrancelha. O que há de errado com Cogman? Alyson sorriu. Ele quer matar o caçador que você deixou vivo, mas eu o impedi. Agora ele está fazendo birra. Jacob gritou. Cogman, vem aqui. Cogman notou Jacob e imediatamente se aproximou dele, ajeitando seu terno de mordomo. O senhor voltou, mas está sem um braço. Devo criar um sintético para o senhor? Não, meu braço vai crescer de novo logo, disse Jacob. Agora quero que você recolha as armas daqueles caçadores mortos. Vou ler a mente do sobrevivente e depois deixarei você fazer o que quiser com ele. O rosto de Cogman se iluminou. Você é o melhor, senhor. Ele então se virou e começou a recolher as armas da clareira com uma animação palpável. Jacob balançou a cabeça com um sorriso e caminhou até Marcos. Ele olhou para Chris, Vitória e Kate. Por que vocês estão aqui? Chris se pronunciou. Eu não podia deixar a Alyson vir aqui sozinha à noite para brigar com quem quer que você estivesse brigando. A resposta de Jacob foi direta. Sinto muito em te dizer isso, mas Alyson sabe se defender. Se tivesse havido uma briga de verdade, vocês três seriam apenas um estorvo. Ela teria que lutar e proteger vocês. Chris abriu a boca para retrucar, mas percebeu que não tinha nada a dizer. Jacob o ignorou e ajoelhou-se ao lado de Marcos, que implorava por misericórdia. Ignorando os apelos, cravou as garras na nuca do homem e leu suas memórias. Quando terminou, pegou uma carteira do bolso de Marcos e o chutou para longe com desgosto. Droga! Ele é outro monstro maligno em pele humana. Ele é como os caçadores da colheita? Perguntou Alyson. Jacob balançou a cabeça. Não. Ele e sua família não massacram pessoas para vender seus restos mortais, mas caçam qualquer coisa, desde que o preço seja bom. E eu digo qualquer coisa mesmo, homens, mulheres, crianças, bebês. Qualquer coisa. É como o papai disse, murmurou Alyson. Jacob olhou para os Argents. Sim, ele conhece sua família. Ele até caçou com Kate e Gerard. Eu só caçava com eles para eliminar alguns lobisomens maus, disse Kate rapidamente. Eu sei, respondeu Jacob. Cogman voltou com os braços cheios de armas e olhou ansiosamente para Marcos. Senhor, posso. Jacob assentiu com a cabeça. Vá em frente. E você, Cogman? Sim, senhor. Certifique-se de que ele não morra rapidamente. Cogman sorriu. Com prazer, senhor. Ele agarrou Marcos pela gola e o arrastou para longe. Marcos gritou de dor, implorando. Socorro, Argenter Gengea. Você também é um caçador. Vai deixar esses monstros me matarem? Socorro, por favor. Cogman chutou-o na boca, quebrando-lhe os dentes. Calha a boca. Ninguém vai te ajudar. Ele arrastou Marcos para trás de uma árvore, e um instante depois, os gritos de agonia do homem começaram a ecoar pela clareira. Jacob balançou a cabeça. Pobre coitado. Alyson apontou para os restos mortais dos Barghests. A propósito, Jay, o que são aquelas coisas parecidas com cachorros? São criaturas sobrenaturais chamadas Barghesta, explicou Jacob. Elas conseguem absorver energia sobrenatural, vamos chamá-la de energia mágica, e crescem, ficando cada vez mais fortes. Eu alimentei uma delas com meu fogo, e ela cresceu até o tamanho de um elefante. Sério? Perguntou Lydia, com os olhos arregalados. Sim, disse Jacob. Ele então olhou para os Argents. Vocês já lidaram com um Barghesta antes? Chris balançou a cabeça. Já ouvi falar deles, mas nunca lidei com nenhum. Além disso, eles têm como alvo sobrenatural, então não são nossos inimigos. São mais como aliados.
Jacob assentiu, compreendendo. Então os caçadores não caçarão uma criatura que caça o sobrenatural. Ele estendeu a mão, e uma serpente de fogo gigante e realista surgiu de sua palma. Ela sibilou deslizando pela clareira e engolindo os corpos, transformando-os em cinzas enquanto os Argeites assistiam em choque. Após a árdua tarefa ser concluída, Jacob olhou para Malia. Não sei como você sobreviveu sozinha aqui, mas a floresta é muito perigosa. Você não vai mais ficar aqui sozinha. Você vai voltar para casa conosco. Ele acariciou a cabeça dela suavemente. E obrigado por tentar me vingar quando levei um tiro e você achou que eu estava morto. Agradeço muito, mas nunca mais faça isso. Sou muito difícil de matar. Os olhos de Lídia se arregalaram. O quê? Você levou um tiro? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, eu estava confiante demais e achei que a bala não penetraria minha pele, mas me enganei. Eles usaram um rifle de grosso calibre, e a bala atravessou meu peito. Alyson e Lídia examinaram o peito dele, que não apresentava ferimentos ou cicatrizes. Você deveria ter mais cuidado, disse Alyson, com a voz embargada pela preocupação. E se tivessem atirado no seu coração ou na sua cabeça? Não se preocupe, serei mais cuidadoso da próxima vez, assegurou Jacob. Além disso, mesmo que me acertassem na cabeça ou no coração, eu me curaria. Como eu disse, sou muito difícil de matar. Ao ver Lídia e Alyson o encarando, ele ergueu as mãos em sinal de rendição. Tá bom, parem de me olhar assim. Vou tomar cuidado daqui para frente. Nesse instante, Cogman retornou. Seu terno branco estava manchado de vermelho com sangue, e um sorriso de satisfação estampava seu rosto. Jacob olhou para ele. Já terminou? Cogman deu de ombros. Você quebrou os membros dele e o fez perder muito sangue. Ele já estava morrendo antes mesmo de eu começar a brincar com ele. Jacob assentiu com a cabeça. Bem, vamos ao acampamento deles. Eles têm muitas armas lá. Após Jacob queimar o corpo de Marcos, o grupo seguiu para o acampamento dos caçadores. Eles levaram tudo o que era útil e reduziram o resto a cinzas antes de finalmente retornarem à mansão de Jacob. Ao chegarem à mansão, os Argentergengia decidiram não entrar e se prepararam para ir embora. Chris olhou para Jacob com uma expressão séria. Vitória e eu aceitaremos como nosso genro. Mas se você algum dia machucar minha filhinha, você se arrependerá amargamente. Jacob sorriu de forma tranquilizadora. Não se preocupe, eu nunca machucarei. Vitória se virou para Alyson. Embora eu não esteja feliz por Jacob ter te transformado em uma fada, suponho que seja uma coisa boa. Pelo menos agora você tem forças para se proteger. E já que foi sua escolha, vou respeitá-la. Ela estendeu a mão e tocou a bochecha de Alyson. E não vou mentir. Quando vi como você lidou com nossos caçadores ontem, e como você nem sequer hesitou diante do massacre que Jacob fez na floresta esta noite, fiquei orgulhosa de você. Pensei, como esperado da minha filha. Ela não é uma garotinha assustada, mas uma mulher forte e destemida. O rosto de Alyson iluminou-se com um sorriso esperançoso. Sério? Vitória a abraçou forte. De verdade. Estou orgulhosa de você, querida. E me desculpe pelo que fizemos ontem. Está tudo bem, disse Alyson, retribuindo o abraço. Eu sei que você só estava tentando cuidar de mim. Certo, devemos ir embora, disse Vitória, recuando. Você vem conosco ou não? Alyson olhou de relance para a mansão. Posso ficar aqui? Claro, respondeu Vitória. Vocês estão casados agora e esta é a sua casa. Mas vocês deveriam nos visitar de vez em quando. Alyson beijou a bochecha da mãe. Obrigada. E é claro que irei visitá-la. Vitória beliscou a bochecha da filha em tom de brincadeira. Só tome cuidado e não engravide. Você ainda é muito nova para isso. O rosto de Alyson ficou vermelho como um tomate. Mãe, não precisamos falar sobre isso. Ela então percebeu Chris olhando para ela com olhos arregalados e horrorizados. Completamente envergonhada, ela se virou e correu para dentro da mansão. Volta aqui, Alyson. Chris gritou atrás dela. Você não tem permissão para ficar aqui. Ele se virou bruscamente para Jacob, com a compostura completamente abalada. Mudei de ideia, seu pirralho. Vamos lutar até a morte. Vitória e Kate agarraram Chris rapidamente, arrastando-o em direção ao carro. Garoto, cuide da minha filha, gritou Vitória por cima do ombro. Sim, eu irei, prometeu Jacob. Vitória, Kate, me soltem. Chris gritou, debatendo-se. Quero levar minha filhinha conosco. Entre no carro e vamos embora, disse Vitória com firmeza. Kate ria histericamente. Ela abriu a porta do carro, empurrou Chris para dentro e sentou-se ao lado dele enquanto ele continuava a protestar. Não, minha filhinha não. Vitória entrou no banco do motorista, acenou um último adeus para Jacob e Lídia e foi embora. Lídia, Malia e Jacob entraram na mansão rindo. Lídia, por favor, ajude Malia a tomar banho, disse Jacob. Vou me juntar a Alyson lá em cima no banheiro. Ele subiu correndo as escadas, tirou as calças e entrou no chuveiro com Alyson. Abraçou-a por trás e sussurrou em seu ouvido. Então, que tal fazermos alguns bebês? Alyson revirou os olhos, virou-se para ele e o beijou. Nada de bebês. Nós mesmos ainda somos bebês. Ela sorriu carinhosamente. Mas estou feliz por poder ficar com você aqui de agora em diante. Então vamos comemorar. Os dois começaram a se beijar e logo o banheiro se encheu com os suspiros felizes, risadas e gritos de prazer de Alyson. Capítulo 70. Depois que Lídia ajudou Malia a tomar banho, elas voltaram para a sala de estar, no andar de baixo. Logo depois, Alyson e Jacob se juntaram a elas. Lídia olhou para Alyson, que estava com os braços cruzados firmemente sobre o peito e encarava Jacob com desgosto. O que há de errado com você? O que ele fez? Não quero falar sobre isso, murmurou Alyson. Agora quero saber ainda mais, insistiu Lídia. Ele fez alguma coisa pervertida? Alyson balançou a cabeça. Não, nada disso, mas... Ela estremeceu. Ele me tocou com a mãozinha dele. Foi muito assustador. Lídia ergueu uma sobrancelha. Mãozinha de bebê? Sim, a mão que ele perdeu está crescendo de novo. E agora parece a mão de um bebê.
Sério, disse Lydia, virando-se em seguida para Jacob, que estava sentado no sofá ao lado de Malia. A coiote se aconchegou ao lado dele, e ele acariciava distraidamente o pelo dela com sua mão normal. Jay, me mostra sua mãozinha de bebê. Jacob tirou o casaco com capuz e revelou seu braço recém-crescido, que de fato parecia pequeno e macio como o de um bebê. Você quer tocar? É tão macio. Lydia aproximou-se dele e gentilmente pegou em seu braço, examinando-o. É realmente macio. Jacob colocou sua pequena mão no queixo dela, acariciando-o com o polegar minúsculo antes de se inclinar para beijá-la. Lydia deu um pulo e sentou-se ao lado de Alison. Tá bom, isso é estranho. Não me toque com essa sua mãozinha esquisita até ela voltar ao tamanho normal. Não me entenda mal, eu gostei do beijo. É só que quando eu senti aquela mãozinha me tocando, foi como se eu estivesse beijando um bebê, e eu não gosto disso. Ela então olhou para Alison. Espere, se você acha a mãozinha dele tão assustadora, por que não achou assustadora quando vocês dois estavam? Você sabe, no banheiro mais cedo. Alison corou. Ele não estava com a mão no banheiro, só com o toco. E ele não estava me tocando com aquilo pelo menos, eu acho que não. Eu estava, preocupada com outras coisas. Lydia revirou os olhos. Nós ouvimos seus gemidos. De repente Jacob gritou. Ai, Malia, não morda. Alison e Lydia olharam para o lado e viram Malia mordiscando delicadamente o braço recém-crescido dele, e caíram na gargalhada. Jacob soltou a mãozinha e a aconchegou contra o peito. Isso doeu. Ele olhou para Malia com severidade. O que você pensa que está fazendo? Meu braço ainda está fraco e sensível. Você está sendo uma menina má. Ele fez menção de agarrá-la. Deixe-me castigá-la. Malia saltou do sofá e correu para se sentar entre Alison e Lydia, olhando para ele com o que parecia ser um sorriso malicioso no rosto. Jacob começou a se levantar para ampará-la, mas Alison o impediu. Tudo bem, deixe-a em paz. Ela estava apenas curiosa. Agora conte-nos como os caçadores e o mago encontraram você. Jacob recostou-se no sofá. Foi o mago que me encontrou ou melhor, foram os seus Barghests que me encontraram. Lydia perguntou. Aqueles cachorros com aparência assustadora? Jacob assentiu com a cabeça. Sim. Lembra da noite em que testei minha habilidade chamado da tempestade na floresta? Lydia o encarou com raiva. Como eu poderia esquecer? Você quase me matou naquela noite. Jacob tossiu sem jeito. Enfim, o mago estava indo para o leilão sobrenatural que vamos participar no sábado. Ele sabia que havia um Nemeton aqui em Beacon Hills, então parou para absorver energia dele. Mas ele viu minha tempestade e sentiu a magia nela, então mandou seus cães investigarem. Alison perguntou. Como os cães te encontraram? Bem, eles não conseguiram seguir meu rastro por causa da chuva naquela noite, mas são muito sensíveis à energia mágica. Então me encontraram ontem quando eu estava na floresta conversando com seu pai. Eles me seguiram até aqui na mansão, mas mantiveram distância. Lydia franziu a testa. E por que você não o sentiu? É difícil sentir a presença deles. Quando esses cães estão com fome, eles não têm nenhuma energia mágica. Eles mantiveram distância, e o mago ordenou que não me atacassem, então não senti nenhum perigo imediato. Por isso foi difícil detectá-los. Alison perguntou. E os caçadores? Como eles chegaram à cidade e escolheram você como alvo? O mago planejava me atacar sozinho, explicou Jacob. Mas quando me viu pela primeira vez, sentiu a enorme quantidade de energia mágica dentro do meu corpo. Então, ele publicou um anúncio em um fórum sobrenatural na Dark Web, pedindo caçadores para ajudá-lo a caçar um metamorfo poderoso. Aqueles coitados estavam por perto e aceitaram o trabalho. Quando saí de casa mais cedo e fui para a floresta, eles me seguiram. Ele fez uma pausa. Agora, deixe-me mostrar o que aconteceu e as memórias daquele mago. Lydia hesitou. Espere, elas são ruins? As memórias do mago, quero dizer. Sim, muito ruim, disse Jacob, sombriamente. Você não precisa vê-los se não quiser. Lydia pensou por um momento antes de se recompor. Não, eu preciso vê-los. Muito bem. Vocês estão prontas, meninas? Alison e Lydia assentiram com a cabeça. Jacob fechou os olhos, concentrou-se e compartilhou telepaticamente as memórias de sua luta contra o Barghesta, os caçadores e o mago, seguidas pelas memórias sombrias que arrancou do mago e de Marcos. Imagens, sons e sensações inundaram a consciência de Alison e Lydia. Elas viram as memórias de Marcos e, em seguida, viram através dos olhos do mago, os altares imundos do porão, os rostos aterrorizados de garotas inocentes, os rituais indizíveis realizados sob uma luz verde doentia. Sentiram sua devoção distorcida, sua sede de poder e a presença fria e alienígena do demônio ao qual eles se ligaram em troca dele. A última lembrança foi a mais arrepiante, o sacrifício de um bebê, um ato de maldade tão profunda que parecia uma mancha em suas próprias almas. Quando a conexão psíquica foi interrompida, ambas as garotas ofegaram, arregalando os olhos. Lydia estava pálida com uma das mãos pressionada contra a boca como se tentasse conter uma onda de náusea. Alison, no entanto, vibrava com uma raiva fria e pura, com as mãos cerradas em punhos brancos sobre os joelhos. Malditos sejam aqueles desgraçados. Alison cuspiu as palavras com a voz baixa e venenosa. Aqueles caçadores eram monstros, mas aquele mago era muito pior. Ela então olhou para Jacob com preocupação. A propósito, Jay, parece que aquele mago fez um pacto com um demônio para obter seus poderes. É por isso que ele estava sacrificando garotas inocentes e bebês. E se o demônio vier atrás de você por matar o servo dele? Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Se o demônio vier, eu o reduzirei a cinzas também. E se eu soubesse onde aquele demônio está escondido agora, eu mesmo iria atrás dele sem esperar que ele me encontrasse. Lydia, que ainda se recuperava das lembranças horríveis, suspirou profundamente. Eu gostaria de não ter visto aquilo. Que mundo cruel em que vivemos. Muito cruel mesmo, concordou Alison em voz baixa.
Muito bem, vamos parar de pensar em coisas ruins, disse Jacob, mudando o tom da conversa. Ele tirou a carteira que havia tomado de Marcos e a bolsa do mago de sua dimensão de bolso. Vamos falar sobre o nosso saque. Aquele mago maligno tinha um cartão bancário com 38 milhões, e o caçador Marcos tinha um cartão com 2 milhões. Os olhos de Lídia se arregalaram. Isso é muito dinheiro. Jacob sorriu. Sim, é. E agora é nosso. Meu único arrependimento é que Marcos não tinha um cartão bancário vinculado a toda a fortuna da família Lauren. Se tivesse, eu teria pedido a Cogman para ficar com todo o dinheiro deles. Alison ponderou. Talvez você ainda tenha uma chance. Já que Marcos morreu em Beacon Hills, a família dele pode vir aqui para investigar o que aconteceu. O sorriso de Jacob tornou-se predatório. Bem, espero que eles realmente venham. Lídia perguntou. Como você vai fazer o dinheiro desses 2 cartões ser seu? Cogman vai cuidar disso, disse Jacob. Será que ele realmente pode fazer isso usando apenas um cartão bancário? Ele já tem. Peguei um cartão com 4 milhões do líder dos caçadores da colheita, e Cogman já me transferiu os fundos legalmente. Jacob então tirou mais 2 cartões de sua dimensão de bolso. E já que estamos falando de dinheiro, aqui, estes são para você. Cada um tem 200 mil, use como quiser, e se precisar de mais, é só me dizer. Alison pegou o cartão com um sorriso. Obrigada. Lídia pegou a dela e deu um beijo profundo em Jacob. Eu te amo. Jacob deu um sorriso de canto e tocou a bochecha dela com sua mãozinha. Também te amo. Lídia recuou em tom de brincadeira. Eka, não me toque com isso. Ela sentou-se ao lado de Alison e disse, que tal irmos às compras amanhã? Alison sorriu. Claro, e estou pensando em comprar uma bicicleta, igualzinha a do Jay. Jacob disse, agora que você mora comigo e as coisas estão bem entre mim e seus pais, você pode andar na minha moto quando quiser. Eu só estava preocupado que seu pai pudesse machucá-la antes. Nesse caso, não vou comprar um, decidiu Alison com um sorriso doce. Gosto muito do seu. Você vai roubá-la de mim, não é? Perguntou Jacob com um suspiro fingido. Alison piscou. Talvez. Jacob sorriu com carinho. Contanto que você esteja feliz. Alison ergueu uma sobrancelha. Você não vai chorar desta vez, como quando a trouxe para casa pela primeira vez. Pensei que você amasse aquela bicicleta mais do que tudo. Eu amo mais vocês, meninas, disse ele simplesmente. Alison fez beicinho de brincadeira. Eu também te amo, mas não era essa a reação que eu queria. Você tornou tudo chato. Malia caminhou até Jacob e cutucou sua perna com o nariz, mantendo os olhos fixos nele. Jacob deu um tapinha na cabeça dela. Se você quer dinheiro, primeiro precisa voltar à sua forma humana. Malia soltou um suspiro de desdém e balançou a cabeça vigorosamente. O quê? Você não quer dinheiro? Perguntou Jacob. Ela balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Então, que tal mais daquela carne que eu te dei na floresta? Malia assentiu com entusiasmo, sua cabeça de coiote balançando para cima e para baixo várias vezes em concordância entusiasmada. Jacob sorriu. Tudo bem, entendi. Vou dar um pouco para o Cogman cozinhar. Todos foram para a cozinha. Jacob deu a Cogman um pouco de carne rei do mar para preparar e sentou-se à mesa com as garotas. A propósito, meninas, iremos para Las Vegas na sexta-feira. Podemos nos divertir na sexta-noite e durante o dia de sábado, e provavelmente voltaremos para Beacon Hills depois do leilão à noite, acrescentou ele firmemente. E nada de jogos de azar. Odeio perder. Se eu perder um único dólar, farei qualquer coisa para recuperá-lo e provavelmente acabarei perdendo tudo. E então, ele fez uma pausa, seu olhar escurecendo. Provavelmente perderei o controle e acabarei atacando o cassino. Alison disse, muito bem. Nada de jogos de azar para você. Nunca mais. Lídia pegou o celular, os dedos deslizando pela tela. Ela sugeriu, podemos comprar ingressos para o espetáculo Mistério no Teatro Treasure Island na sexta-noite. Dizem que é incrível, acrobacias, música, etc. Depois, no sábado, podemos passar o dia no aquário Shark Reef. Eles têm um túnel onde você pode caminhar por baixo de um tubarão nadando. E se tivermos tempo, sempre tem a roda gigante High Roller ou as fontes do Bellagio. Ela ergueu os olhos, empolgada com o planejamento. Há 1000 coisas divertidas para fazer lá. Para mim, está ótimo. Jacob concordou. Por que não ficamos em Vegas e voltamos no domingo à noite? Perguntou Lídia. É um desperdício voltar correndo no sábado. Porque existe uma probabilidade muito alta de eu ter que incendiar aquele prédio do leilão. E todos lá dentro, até o chão, explicou Jacob com naturalidade. Então devemos ir embora antes que Las Vegas vire um caos e a polícia e o FBI apareçam. A dura realidade de sua declaração pairou no ar por um instante, um contraste arrepiante com os planos glamourosos para Las Vegas. Logo depois, Cogman serviu o jantar. Após a refeição, Jacob entregou os cartões bancários para ele administrar. Em seguida, ele e as meninas subiram para dormir. Ao chegarem ao topo da escada, Jacob olhou para Lídia. Deveríamos ir para o seu quarto? Lídia balançou a cabeça. Não, eu não estou com vontade de fazer nada esta noite. Não depois de ver aqueles corpos na floresta e aquelas lembranças que você nos mostrou. Tudo bem, disse Jacob compreensivo. Então vamos todos dormir no meu quarto. Eles entraram no quarto de Jacob e se jogaram na cama king size. Alison se aconchegou ao lado esquerdo de Jacob, Lídia ao direito, com as cabeças em seu peito, ouvindo as batidas constantes e reconfortantes de seu coração. Até Malia pulou na cama e dormiu com eles. Na manhã seguinte, a luz tênue do sol entrava pelas janelas. Jacob foi o primeiro a acordar. Seu primeiro ato consciente foi olhar para a mão direita, que havia se regenerado completamente. Ele olhou para Lídia e Alison, que ainda dormiam, e então saiu da cama com cuidado para não acordá-las.
Depois de um banho rápido, desceu as escadas. Ele encontrou Malia na sala de estar, deitada no sofá, com a atenção totalmente voltada para a grande televisão. Estava passando um documentário sobre as grandes migrações do Serengeti, e ela estava completamente fascinada, com as orelhas se movendo a cada rugido de leão e mugido de gnu. Jacob sorriu e sentou-se ao lado dela, passando a mão pela pelagem espessa em suas costas, e pensou: sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Um par de patins. Uma poltrona reclinável de couro preto com massageador embutido e porta-copos. 6 quilos de queijo azul Cabrales. Jacob leu as recompensas e suspirou internamente. Patins? Inúteis. A cadeira reclinável é boa, eu acho. Preciso de uma na minha sala de jogos. E o queijo azul Cabrales parece caro. Deixa eu dar uma olhada rápida. Ele pegou o celular e pesquisou. É um queijo azul fedorento de $55 o quilo. Vamos ver se é comestível. Ele tirou a roda de queijo, embrulhada em uma embalagem preta e amarela, de sua dimensão de bolso. Malia olhou para ele com curiosidade. Ele pegou uma faca e abriu a embalagem. O cheiro que emanou não era apenas forte, era um ataque. Era uma onda pungente e irritante de amônia, meias velhas e porão úmido tão potente que parecia um golpe físico. No instante em que sentiram o cheiro, ambos recuaram. Ele jogou a roda de queijo para o lado, tossindo e gritando. Droga, isso não é queijo, é uma arma biológica. Malia gemeu, tentando tapar o nariz cutucando a perna dele. Desculpe, Malia, disse Jacob. Não imaginei que cheiraria tão mal. A confusão fez com que Alison e Lydia descessem as escadas cambaleando, com os cabelos despenteados e os olhos ainda pesados de sono. O que houve? Por que vocês estão gritando? Perguntou Alison. Jacob, ainda tossindo, apontou o dedo trêmulo para o queijo em questão. Tentei provar aquela coisa. Tem cheiro de coisa morta que ficou esquecida num vestiário por um mês. Alison franziu a testa, mantendo distância. Então por que você comprou isso? Achei que seria bom. Lydia caminhou até o queijo, cheirou cautelosamente e imediatamente fez uma careta de nojo. Eca, que cheiro horrível. O que você vai fazer com isso? Não sei, disse Jacob, afastando-se ainda mais. Vocês duas, livrem-se disso. Não quero chegar perto disso de novo. Vou levar para os meus pais, ofereceu Alison. Eles adoram todo tipo de queijo estranho e fedorento. Está ótimo. Você pode colocar no seu anel, por favor? Está com um cheiro muito ruim. Minhas narinas estão ardendo, implorou Jacob. Alison caminhou até o queijo, deu uma cheirada e imediatamente se arrependeu. Ela fez uma careta, seus olhos lacrimejando enquanto ela rapidamente acenava com a mão. A roda de queijo repugnante desapareceu em seu porta-objetos. Eca, que nojo! Depois do fiasco com o queijo, eles tomaram café da manhã. Em seguida, Cogman os levou de carro para a escola, deixando Malia em casa assistindo aos documentários sobre animais que ela parecia adorar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 71. Jacob e as meninas estavam almoçando no refeitório da escola quando Scott se juntou a eles sozinho. Lydia olhou para ele e disse: onde está sua metade sarcástica? Scott colocou a bandeja na mesa e sentou-se. Ele está com a namorada. As sobrancelhas de Alison se ergueram. Namorada? Desde quando ele tem namorada? Desde ontem. Quem é ela? Perguntou Lydia. Scott olhou para Jacob. Erika. Erika Reis. Foi Jacob quem lhe disse para convidá-la para sair. Alison olhou para Jacob. Você sabe que a Erika tem epilepsia, né? Eu sei, disse Jacob. Mas podemos curá-la transformando-a em lobisomem, se ela quiser a mordida, é claro. Por enquanto vamos ver como as coisas se desenrolam entre ela e Stiles. Mas você disse que a mordida pode transformar as pessoas ou matá-las, disse Alison. E se ela morrer depois de ser mordida? Jacob deu de ombros. Vamos explicar os riscos para ela, e ela poderá decidir se quer morder ou não. Bem, espero que as coisas se resolvam entre ela e Stiles e que ela possa se curar, disse Alison. Jacob voltou sua atenção para Scott. E você? Encontrou uma namorada? Scott suspirou. Não, acho que não vou encontrar nenhuma na nossa escola. Todas as garotas aqui só têm olhos para você. Jacob deu um sorriso irônico. Desculpe por ser bonito demais. Alison e Lydia olharam ao redor do refeitório e viram que a maioria das garotas estava, de fato, olhando para Jacob. Elas apenas balançaram a cabeça, já estavam acostumadas. Scott suspirou frustrado e continuou a comer. A propósito, Scott disse Jacob. Você ajudou Jackson a ser mordido? Ainda não. O Peter parece estar irritado ultimamente, então vou esperar mais alguns dias. Entendo, respondeu Jacob. Eles terminaram o almoço conversando e depois voltaram para a aula. Após o término das aulas, eles se reuniram em frente ao portão da escola. Jay, vamos às compras, disse Lydia. Jacob balançou a cabeça rapidamente. Desculpe, não posso ir com você. Stiles precisa de mim para uma coisa. Stiles, confuso, estava prestes a negar, mas um olhar penetrante de Jacob o fez mudar de ideia. Eu preciso da ajuda dele com uma coisa, gaguejou. Lydia estreitou os olhos para Stiles. Que coisa? Stiles começou a suar, mas Jacob o interrompeu. Ok, vejo vocês em casa. Ele então olhou para Cogman, que estava esperando perto do carro. Cogman, vá com elas às compras. Então ele arrastou Stiles em direção ao seu jipe. Vamos, depressa. Lydia gritou atrás dele. Jay, volte aqui. Stiles estava prestes a se virar, mas Jacob o impediu. Não olhe para trás, apenas continue. Mas ela está ligando para você, disse Stiles. Não, ela não é. Vamos embora depressa. Eles entraram no jipe. Scott o seguiu e Stiles foi embora dirigindo. Lydia bateu o pé. Droga, ele fugiu. Alison sorriu. Deixe-o em paz.
Não podemos ficar o tempo todo arrastando-o para fazer compras conosco. Lídia fez beicinho. Eu sei, mas gosto quando ele vai às compras conosco. Adoro quão infeliz ele fica. Alison sorriu e entrelaçou seu braço com o de Lídia, puxando-a em direção ao carro. Vamos. Desde que me mudei para a casa do Jay, preciso comprar muita coisa. Lídia se esqueceu de Jacob e sorriu. E já que Jay é tão rico, vamos comprar umas bolsas e roupas caras. Claro, concordou Alison. Eles entraram no Rolls-Royce e Cogman foi embora dirigindo. No Jeep de Stiles. Stiles olhou para Jacob pelo retrovisor. Por que você está fugindo das suas namoradas? Porque eu não quero ir às compras com eles, disse Jacob. Você vai entender quando for às compras com a Erika. Aliás, como estão as coisas entre você e ela? Ótimo, disse Stiles com um sorriso nos lábios. Ela é uma garota legal, um pouco tímida, mas é bom estar perto dela. Acho que gosto dela. Que bom para você, disse Jacob. Espere até Derek se tornar o alfa, e eu pedirei a ele para dar a mordida nela. Eu mandaria Peter fazer isso, mas não confio naquele idiota. Ele pode controlá-la para matar ou algo assim depois que a transformar. Vamos manter o Peter longe dela. Stiles concordou. Mas você tem certeza de que o Derek vai se tornar o alfa? Provavelmente. A família de Peter e a de Alison vão acabar brigando, e se a Alison se envolver, eu também vou ter que me envolver. O Peter pode acabar apanhando de novo, e o Derek com certeza vai se aproveitar disso. Não tenho pressa em transformar a Erika, disse Stiles. Começamos a namorar ontem. Scott, que estava sem namorada e irritado, mudou de assunto. Stiles, me leva à clínica veterinária. Ah, tudo bem, disse Stiles, mudando de direção. Jacob então contou-lhe sobre sua luta com o mago e os caçadores. Quando terminou, ambos o encararam com os olhos arregalados. Jacob ergueu uma sobrancelha. Qual é o problema de vocês, seus idiotas? Eu sei que sou bonito, mas se vocês continuarem me encarando desse jeito, vou ficar tímido. Stiles, você vai bater o carro. Stiles voltou a si e concentrou-se na estrada. Você realmente matou todos eles? Sim, eu fiz, disse Jacob secamente. Eles vieram para me matar, Stiles, então eu os matei. E você não ouviu o que eu disse sobre as memórias sombrias deles? Scott suspirou. Aquele mago era forte? Para mim, não, disse Jacob. Mas para vocês, ele era muito forte. Ele poderia matar alguém tão forte quanto Pedro com facilidade. Stiles estremeceu. É assustador pensar nisso. Logo em seguida, chegaram à clínica veterinária e entraram com Scott. Deaton saiu do escritório ao ouvi-los entrar. Ah, é só você, Scott. Pensei que fosse alguém. Ele congelou ao ver Jacob com os olhos fixos nele. Podia sentir a quantidade aterradora de energia mágica que emanava dele. Jacob estalou a língua em sinal de irritação, pensativo. Espero conseguir uma recompensa do sistema que consegue esconder a energia que tenho dentro de mim. Scott acenou com a mão na frente do rosto de Deaton. Ei, doutor, o que foi? Por que você está olhando para o Jacob desse jeito? Deaton voltou a si. Ah, nada. Quem é seu novo amigo? O nome dele é Jacob, disse Scott. Ele se mudou para a cidade há cerca de um mês. Deaton olhava para Jacob distraidamente mais uma vez. Ah, é mesmo? Jacob se escondeu atrás de Stiles. Stiles, vamos sair daqui. Acho que o chefe do Scott está de olho em mim. Talvez ele goste de garotos bonitos. Stiles caiu na gargalhada. Deaton voltou à realidade e deu um sorriso sem graça. Relaxa, garoto. Eu gosto de mulheres mais velhas. Não tenho interesse em homens. Então Deaton estendeu a mão para Jacob. Desculpe se fui rude. Sou Alan Deaton. Prazer em conhecê-lo. Jacob não apertou a mão dele. Não vou apertar sua mão. Você está me dando arrepios. Boa noite, Scott. Em seguida, ele arrastou Stiles, que ainda ria, para fora da clínica. Deaton coçou a cabeça calva. Desculpe, Scott. Parece que assustei seu amigo. Scott deu de ombros. Não se preocupe com Jacob. Ele é um narcisista esquisito. No Jeep de Stiles. Stiles, que estava dirigindo e ainda dava risadinhas, disse. Parece que o chefe do Scott está muito interessado em você, hein? Jacob bufou. Aquele homem não é um humano normal, Stiles. Ele provavelmente sentiu meu poder. É por isso que estava me olhando daquele jeito. Stiles parou de rir imediatamente. Ele é sobrenatural? Scott está em perigo? Scott não está em perigo, assegurou Jacob. E se não me engano, aquele homem deve ser um druida. Não sei se os druidas são considerados criaturas sobrenaturais, mas eles podem usar magia absorvendo o poder da natureza. Eles também são curandeiros de criaturas sobrenaturais e geralmente servem como conselheiros de alcateias de lobos ou algo do tipo. Mas eles são maus ou não? Insistiu Stiles. Não, geralmente não são maus. Normalmente são pessoas pacíficas que buscam o equilíbrio entre o mundo sobrenatural e o mundo normal. Mas existem druidas malignos. Eles são chamados de Darás. E quando digo malignos, quero dizer sacrifícios humanos e magia negra maligna. Os olhos de Stiles se arregalaram. O quê? Então como você sabe que o chefe do Scott não é um Darash? Se ele fosse um Darash, eu teria sentido no instante em que o vi, disse Jacob com convicção. De qualquer forma, não precisa se preocupar. Ele não é. E se quiser saber mais, leia o bestiário no celular que eu te dei. Diga para o Scott ler também. O conhecimento contido nele pode salvar suas vidas. Eu vou ler, prometeu Stiles. E falando nesse telefone, eu adorei. Bem, afinal foi feito pela Cogman, disse Jacob. Então, para onde você quer ir? Perguntou Stiles. Devo te deixar em casa? Não. Que tal irmos a um fliperama e jogarmos um pouco? Stiles sorriu. Parece um bom plano. Estou dentro. Ele dirigiu até um fliperama, e eles passaram a hora seguinte jogando Pac-Man, pinball e competindo em corridas de simuladores. Capítulo 72. Jacob e Stiles jogaram no fliperama por algumas horas antes de irem embora e voltarem para o Jeep. Vamos pegar algo para comer e levar o jantar para o meu pai, disse Stiles.
Tudo bem, eu poderia comer alguma coisa. Jacob concordou. Stiles bufou. E por um pouco de comida, você quer dizer comer toda a comida da lanchonete? Não posso chamar tanta atenção para mim, disse Jacob com um sorriso. Mas vamos a uma lanchonete que tenha um desafio gastronômico. Logo chegaram a uma lanchonete. Jacob perguntou à garçonete, conte-me sobre o desafio gastronômico que vocês têm aqui. A garçonete sorriu. Você tem que comer um hambúrguer de quase 1 quilo, com meio quilo de batatas fritas, um prato grande de macarrão com queijo que também pesa quase 1 quilo, um balde grande de frango empanado e um milkshake grande. Tudo em 30 minutos. Jacob deu um sorriso irônico. Calma, pode vir. Tem certeza de que consegue comer tudo isso, querida? Perguntou a garçonete, cética. Sim, tenho certeza. Pode trazer. Jacob confirmou. Como desejar, disse ela. Stiles suspirou. Eles não têm ideia do que estão enfrentando. Então ele foi pedir a própria comida, já que a garçonete estava concentrada em Jacob e não anotou o pedido dele. Logo em seguida, a garçonete trouxe a montanha de comida para a mesa de Jacob. Stiles levou seu hambúrguer para outra mesa e começou a comer enquanto assistia ao programa. As pessoas se reuniram em volta da mesa de Jacob para assistir. Ele olhou para a garçonete e disse, vocês estão prestes a ver algo especial. Então ele começou a comer. Não comeu muito rápido para não assustar as pessoas. Depois de 10 minutos, tinha terminado o hambúrguer e as batatas fritas. Levou mais 15 minutos para terminar o resto, fingindo ter dificuldade enquanto as pessoas o incentivavam. Stiles suspirou e pensou, Jacob está apenas atuando. Se essas pessoas vissem o quanto ele realmente come, não sei o quão chocadas ficariam. Depois que Jacob terminou, a garçonete lhe deu uma camiseta, tirou uma foto dele e a pendurou na parede da fama da lanchonete. Após comemorar com a garçonete e a multidão animada, Jacob saiu com Stiles. Eles levaram o jantar para o xerife Stilinski e, em seguida, Stiles levou Jacob para casa. Enquanto isso, Scott, que acabará de chegar em casa depois do seu turno na clínica, estava deitado na cama quando sua mãe, Melissa, entrou no quarto sem bater. Ei, Scott, vou chegar atrasada hoje à noite, anunciou ela. Ao ver o olhar surpreso de Scott, ela perguntou, o quê? É o meu cabelo? A minha maquiagem? Não, nada. Você está linda, disse Scott rapidamente. Mas, por que você está tão linda? Porque pela primeira vez estou jantando com um homem maior de 16 anos, confessou Melissa. Quem? Perguntou Scott. É um representante médico que veio ao hospital hoje. Começamos a conversar e, de repente, me vi aceitando um convite para jantar. Estou me odiando por ter faltado à academia na semana passada. O que representante médico? Insistiu Scott. Nesse instante, a campainha tocou. Aquele representante médico, disse Melissa, com os olhos arregalados em pânico. Eu não estou pronta. Eu não terminei. Eu não estou pronta. Então, se você pudesse, por favor, abrir a porta e conversar com ele, ok? Só, seja gentil. Scott desceu as escadas e abriu a porta, seu rosto congelando em choque ao ver Peter. Peter deu um sorriso irônico. Olá. Os olhos de Scott brilharam e ele rosnou. O que você está fazendo aqui, Peter? Vim levar sua mãe para jantar, é claro, disse Peter com naturalidade. Não, você não vai. Vou contar para o Jacob, ameaçou Scott. Pode falar com ele, respondeu Peter, imperturbável. Eu prometi que não te incomodaria e não incomodei. Não quero fazer mal à sua mãe. Eu só gosto dela e quero jantar com ela, só isso. Se você a machucar, se você sequer a tocar. Scott começou com a voz trêmula de raiva. Peter o interrompeu. Scott, se me permite interromper sua lista das 5 ameaças mais impotentes por um momento, tente se lembrar de que estive em coma por 6 anos. Você não acha que eu gostaria de jantar com uma mulher bonita? E como eu disse, não quero lhe fazer mal. Antes que Scott pudesse dizer qualquer coisa, Melissa gritou do andar de cima. Scott, você não vai convidá-lo para entrar? Peter empurrou Scott e entrou na casa. Scott queria protestar, mas Melissa desceu as escadas e olhou para Peter. Estou pronta, estou pronta. Peter ofereceu-lhe o braço, e ela aceitou. Ambos saíram da casa. Scott o seguiu para fora. Mãe, Melissa o encarou com raiva. Sim, querido. Scott hesitou, mas finalmente cedeu. Divirta-se. Melissa sorriu. Obrigada. Depois de vê-los partir, Scott pegou o celular. Ele estava prestes a ligar para Jacob e pedir ajuda, mas mudou de ideia. Ele não queria que Jacob conhecesse sua mãe. Então, ligou para Stiles. Stiles, que acabará de parar o carro em frente à mansão de Jacob, recebeu uma ligação de Scott. Depois de ouvir o que tinha acontecido, ele disse, certo, vou interceptar o carro do Peter. Não se preocupe, vou estragar o encontro deles. Ele desligou o telefone e olhou para Jacob. Você ouviu isso, não é? Sim, eu pedi, disse Jacob. Espere, vou pegar meu carro e te seguir. Mas por que Scott não me pediu ajuda? Stiles deu de ombros. Não sei. Jacob saiu do jipe, abriu o portão de ferro e foi buscar seu Camaro. Stiles olhou para ele e pensou, Scott provavelmente tem mais medo de que Melissa conheça Jacob do que de que Peter a magoe. Logo depois, Jacob saiu com seu carro e seguiu o jipe de Stiles. Eles dirigiram por cerca de 8 minutos antes de Stiles desviar bruscamente e bater em um carro estacionado na beira da estrada. Ele saiu de seu jipe para avaliar os danos. Jacob parou atrás dele, pensando brevemente em como Stiles tinha encontrado o carro de Peter, mas não se deteve nisso. Ele saiu e viu Melissa discutindo com Stiles. Pedro, que estava sorrindo de forma irônica, viu Jacob e congelou. Jacob aproximou-se, deu-lhe um tapinha no ombro e disse com uma voz perigosamente calma, explique-se. E é melhor que diga apenas a verdade, ou não viverá até esta noite. Peter estremeceu. Eu juro, eu não tinha a intenção de machucá-la nem nada. Admito que queria assustar um pouco Scott, mas juro que não ia machucá-la.
Jacob cravou as garras no ombro de Peter. E se eu lhe desse uma mordida? Peter fez uma careta de dor. Eu não ia mordê-la. Eu só estava tentando jantar com ela, eu juro. Depois de ouvir os batimentos cardíacos de Peter e confirmar que ele não estava mentindo, Jacob disse, vá embora. E não chegue perto dela de novo. Peter não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Entrou no carro e saiu em disparada. Melissa o observou sair e gritou com Stiles. Ah, ótimo. Está feliz agora, Stiles? Foi o Scott que te pediu para fazer isso? Stiles não sabia o que dizer. Eu o amo mais do que tudo, continuou Melissa com a voz embargada. Fiz tudo por ele e nunca reclamei. Ele não pode ao menos me deixar ter um encontro? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Stiles sentiu uma pontada de culpa e ficou parado, impotente. Jacob aproximou-se, enxugou delicadamente as lágrimas do rosto de Melissa e disse com um sorriso encantador. Não precisa chorar por aquele idiota que foi embora. Que tal eu te convidar para sair, linda? Stiles praguejou mentalmente. Droga, o Scott vai ficar muito irritado. Melissa olhou para o belo adolescente à sua frente, esquecendo momentaneamente sua raiva e frustração. Quem é você, garoto? Eu sou Jacob, amigo do Scott. Melissa estreitou os olhos. Então você é o Jacob. Você também ajudou Stiles a arruinar meu encontro? Tínhamos um bom motivo, disse Jacob. Qual o motivo? Ela perguntou. Eu te conto mais tarde, quando te levar de volta para casa, prometeu Jacob. Mas por agora, deixe-me te levar para jantar como um pedido de desculpas. Melissa sorriu apesar de si mesma. Tenho idade suficiente para ser sua mãe, garoto. E não quero ir para a cadeia. Jacob pegou delicadamente no braço dela e a conduziu até seu carro. Vamos apenas jantar e talvez assistir a um filme como amigos. Nada mais. Mas, Melissa começou a protestar. Sem mas, disse Jacob com firmeza. Vamos lá. Espere. Stiles interrompeu. Jacob olhou para ele com raiva. O que você quer? Devo deixá-la aqui chorando? Stiles ergueu as mãos em sinal de rendição. Vai em frente, cara. Não precisa ficar me encarando. Jacob abriu a porta do carro para Melissa, e ela entrou. Em seguida, ele sentou-se no banco do motorista e foi embora. Assim que eles saíram, Scott chegou e correu para o lado de Stiles. Onde está minha mãe? Stiles coçou a nuca, nervoso. Bem, eu estraguei o encontro dela com o Peter, e ele foi embora. Mas, ela está em perigo muito maior agora. Scott entrou em pânico. O que você quer dizer? Ai, como é que eu digo isso? Stiles hesitou. Vamos lá, fale logo, insistiu Scott. Stiles suspirou. Jacob estava comigo quando você ligou. Ele nos seguiu de carro, foi ele quem fez Peter ir embora. Aí a Melissa começou a chorar, e daí, insistiu Scott. Jacob enxugou suas lágrimas, disse que ela era linda, e eu pude ver em seus olhos. Ela estava encantada com o rosto bobo dele. O rosto de Scott se fechou. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Onde eles estão? Ele a levou para um encontro. Scott soltou um grito estrangulado. Não, isto é um pesadelo. Ele pegou o celular freneticamente e ligou para Jacob. Logo, ele ouviu a voz de Jacob. Ah, oi Scott. Não se preocupe com a Melissa. Ela está segura comigo. Vou trazê-la para casa antes da meia-noite. Tchau. A ligação terminou antes que Scott pudesse dizer uma palavra. Não importa quantas vezes ele tentasse retornar à ligação, Jacob não atendia. Scott gritou, sua frustração se transformando em um uivo de lobo lamentoso. Ao perceber que as pessoas começavam a olhar fixamente, Stiles rapidamente puxou Scott para o jipe. Certo, amigo, vamos para casa. Ele teve que meio carregar, meio empurrar Scott para dentro do banco do passageiro. Uma vez lá dentro, dirigiu em direção à casa de Scott, lançando olhares para o amigo, que parecia ter perdido a alma. Não se preocupe muito, Stiles tentou tranquilizá-lo. Jacob só a levou para jantar para animá-la, porque ela estava chorando. Ela ficou muito decepcionada com você, cara. Você devia ter ouvido o que ela disse. Scott olhou para ela com os olhos vazios. O que ela disse? Ela disse que te ama mais do que tudo, nunca reclamou enquanto te criava, e tudo que ela queria era um encontro esta noite, mas você não deixou. Não é assim. Eu estava tentando protegê-la, argumentou Scott. Mas ela não sabe disso, retrucou Stiles. E eu detesto envolver o Jacob nisso, mas talvez você devesse ter escutado quando ele disse para você contar a verdade para ela. Se tivesse escutado, ela não teria saído com o Peter, e não estaria saindo com o Jacob agora. Scott suspirou e recostou-se na cadeira, derrotado. A propósito, acrescentou Stiles, você deveria se preparar para contar a verdade a ela. Porque Jacob disse que explicaria por que arruinamos o encontro dela quando a levasse de volta para sua casa. Ele não pode decidir isso sozinho. Eu ainda não estou pronto, protestou Scott. Acho que ele tem razão, disse Stiles suavemente. É hora de contar a verdade para ela. Scott suspirou novamente. Só espero que ela não me odeie. Não se preocupe, ela não vai. Capítulo 73. O encontro, como Jacob havia prometido, não foi romântico. Foi uma noite simples e agradável, planejada para animar Melissa. Jantaram juntos em um restaurante tranquilo e depois assistiram a uma comédia leve no cinema. As risadas compartilhadas pareceram dissipar a frustração que ela ainda sentia. Após o filme, eles passearam pela praça da cidade suavemente iluminada. O ar da noite estava fresco, e um silêncio confortável se instalou entre eles antes que Jacob falasse. Sabe, eu invejo o Scott por ter uma mãe incrível como você, disse Jacob. Melissa sorriu. Bem, eu não sou tão incrível assim. Só estou tentando dar a ele a melhor vida possível e espero que ele não me culpe pelas coisas que eu não pude proporcionar. Não se subestime, Melissa, respondeu Jacob. Você é uma mãe incrível e eu sei que o Scott te ama mais do que tudo. Você deve saber que ele já é um homem adulto, então não se pressione demais. Se tiver algum problema, conte para ele, ele pode te ajudar. Melissa suspirou.
Não posso contar a ele sobre os meus problemas. Isso só vai distraí-lo dos estudos e eu não quero isso. E ele ainda não é adulto. Para mim, ele ainda é um bebê. Jacob sorriu gentilmente. Como eu disse, você é uma boa mãe, mas deveria confiar mais nele. Mesmo que não conte todos os seus problemas, pelo menos converse com ele e saia com ele de vez em quando. Isso pode ajudar com a sua solidão. Talvez, concordou Melissa. Agora me fale sobre seus pais. Acho que quero conhecer a mãe que criou uma criança incrível como você. Então terei que te desapontar, disse ele com o olhar fixo nas luzes distantes. Meus pais morreram em um acidente há 8 anos. O passo de Melissa vacilou um pouco. Sinto muito, Jacob. Eu não sabia. Ele deu um sorriso pequeno e melancólico. Tudo bem. Sinto falta deles. Todos os dias, de verdade. Mas, a vida tem que continuar, não é? Não posso simplesmente parar de viver só porque eles morreram. Melissa olhou para ele com profunda compaixão. Com quem você está morando agora? Jacob deu uma risadinha. Não me olhe com essa cara triste, Melissa. Apesar de sentir falta dos meus pais, estou muito feliz. Moro com um mordomo mais velho. Ele é meio maluco, mas é divertido estar perto dele. E eu já sou meio que casado. Melissa ficou chocada. O quê? Casados? Jacob deu um sorriso irônico. Sim, mais ou menos. Melissa suspirou. Você sequer sabe o que é casamento, garota? Não é algo em que você deva se precipitar, e você ainda é muito jovem para isso. Antes que Jacob pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone tocou pela enésima vez. Ele o pegou, olhou para a tela e disse, vamos voltar. É o seu filho. Se o ignorarmos por mais tempo, ele pode perder o controle e enlouquecer. Com isso, eles voltaram para o carro de Jacob e dirigiram até a casa de Scott. Quando o Camaro de Jacob parou, Scott estava andando de um lado para o outro no gramado da frente como um animal enjaulado, enquanto Stiles estava encostado no jipe, observando a cena com um sorriso divertido. Assim que Melissa saiu do carro, Scott veio furioso até ela. Mãe, finalmente você voltou. O que vocês dois fizeram? Eu só a levei para jantar, Scott. E só isso, disse Jacob calmamente, interrompendo-o ao sair do lado do motorista. Antes que Scott pudesse dizer qualquer coisa, Melissa estendeu a mão, segurou a orelha do filho e deu-lhe um puxão rápido e maternal. Ai, mãe, vamos parar de falar sobre você arruinar meu encontro hoje à noite, disse ela com a voz baixa e firme. Mas você realmente acha que eu namoraria o Jacob? Ele tem 16 anos, Scott. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? A raiva de Scott se dissipou instantaneamente, dando lugar à vergonha. Eu não quis dizer que você é uma pessoa má, mas Jacob é um mulherengo. Melissa soltou a orelha dele, agora vermelha. O que você quer dizer? Scott esfregou a orelha. Ele está namorando 2 garotas ao mesmo tempo, e todas as garotas da escola querem namorar com ele. O que? Disse Melissa, olhando em seguida para Jacob. Você me disse que era casado. Jacob deu de ombros. Eu não menti. Só não te contei que sou casado com 2 mulheres. Ou talvez 3 se eu contar com a Malia. Dessa vez, Melissa chamou a atenção de Jacob. Você está brincando com as filhas dos outros? Eu pensei que você fosse um bom menino. Jacob apenas sorriu, indiferente ao fato dela ter puxado sua orelha. Não estou brincando com eles. Não consigo evitar. É o que eu sou, e eles já sabem. Eles não se importam. Eu até contei para os pais de um deles. Bem, os pais dela tentaram me matar algumas noites, mas agora está tudo bem. Melissa soltou a orelha dele com uma expressão que misturava choque e preocupação. O que você quer dizer com é o que você é? E alguém realmente tentou te matar? Você contou para a polícia? Não precisa falar com a polícia, disse Jacob. Como eu disse, está tudo bem agora. Eles até vieram à minha casa ontem, embora tenham tido que arrastar o pai da Alison para longe quando estavam indo embora. Foi hilário. Stiles interrompeu. O que você fez com ele? Nada, respondeu Jacob. Alison veio morar comigo, e ele não gostou. Ele estava chorando e queria levar a filhinha com ele, mas Victoria e Kate o arrastaram para longe. Os Argentergenja realmente tentaram te matar? Por que você não nos contou? Perguntou Stiles. Jacob deu de ombros. É coisa de família, Stiles. Não posso te contar tudo o que acontece na minha família. Melissa pigarreou, lançando um olhar severo aos 3. Meninos, vocês têm algumas explicações a dar. Scott congelou e começou a entrar em pânico. Jacob suspirou e deu um tapinha no ombro dele. É hora de contar para ela. Ele então pegou delicadamente a mão de Melissa e a conduziu para dentro da casa. Você precisa se sentar para ouvir o que vamos lhe dizer. Na sala de estar, todos estavam sentados. Melissa olhou para eles com expectativa. Certo, estou ouvindo. Scott estava nervoso demais para falar, e Stiles começou a gaguejar e a coçar a nuca. Ela se concentrou em Jacob. Parece que esses 2 idiotas não querem me contar. Fale você. Diga-me o que está acontecendo. Certo, disse Jacob. Você já assistiu a filmes com lobisomens, vampiros e outras criaturas sobrenaturais? Melissa assentiu lentamente. Sim, eu tenho. Então, o que você está tentando me dizer? De repente, Stiles deixou escapar. Lobos existem de verdade. Melissa olhou para ele e ergueu uma sobrancelha. O quê? Stiles se levantou e quase gritou. Lobos existem de verdade e Scott é um lobisomem. Muito sutil, Stiles, disse Jacob secamente. Stiles sentou-se novamente envergonhado. Desculpe, eu entrei em pânico. Melissa olhou para os dois, cética. Vocês 3 estão zombando de mim? Não, disse Jacob calmamente. Embora ele tenha se precipitado, o que ele disse é verdade. Lobisomens e outras criaturas sobrenaturais da mitologia são reais. E a magia também é real. Você está brincando, né? Perguntou Melissa, com a voz carregada de incredulidade. Não. Olha, Jacob estendeu a mão.
Uma bola de fogo apareceu na palma da sua mão, depois se transformou em um pequeno pássaro que voou pela sala várias vezes antes de desaparecer. Os olhos de Melissa se arregalaram e ela ficou olhando em silêncio, atônita. Ela então se virou para Scott, sua voz um sussurro. Scott, vê, você é mesmo um lobisomem? Scott assentiu com a cabeça com uma expressão de dor. Sim, eu não escolhi ser assim. Fui mordido há um mês, quando estava na floresta com Stiles e Jacob. O lobisomem que me mordeu foi o homem que veio te buscar para um encontro. O nome verdadeiro dele é Peter Ali, e ele definitivamente não é um representante médico. Ele é um lobisomem alfa maluco. Melissa parecia não se importar com Peter. Ela estava mais preocupada com Scott. E agora? Vai perder o controle e machucar as pessoas na lua cheia? Não, eu não sou como os lobisomens dos filmes. Eu consigo me controlar. Jacob me ensinou como. E você é a minha âncora. O que é uma âncora? Perguntou Melissa, olhando para Jacob em busca de uma explicação. Uma âncora para um lobisomem é uma pessoa, emoção ou memória na qual ele se concentra para manter o controle. Ao se concentrar nessa âncora, ele se lembra de sua humanidade, o que o ajuda a resistir aos seus impulsos violentos e controlar sua transformação, especialmente durante a lua cheia. E você é a âncora do Scott, o que significa que ele te ama muito, explicou Jacob. Melissa sorriu suavemente e então perguntou: todos os lobisomens são como Scott? Quer dizer, todos eles têm controle? Todos eles podem aprender a se controlar, mas não é fácil para todos, disse Jacob. E claro, existem psicopatas que conseguem se controlar, mas optam por não fazê-lo e cedem à fera. Ela assentiu com a cabeça e olhou diretamente para Scott. Mostre-me. Scott hesitou, mas finalmente mudou de forma. Seus olhos brilharam em amarelo, pelos cresceram nas laterais de suas bochechas, suas presas se alongaram e suas garras emergiram. Melissa ficou chocada a princípio. Então, ela se aproximou dele, tocando seu pelo e olhando em seus olhos. Ela abriu delicadamente sua boca para examinar suas presas e, em seguida, pegou sua mão para observar suas garras. Fascinante, disse ela. Ela olhou para ele, com uma expressão que misturava espanto e preocupação. Por que você não me contou antes? Scott voltou ao normal. Porque eu tinha medo que você pensasse que eu sou um monstro e me odiasse. Nunca, disse Melissa, abraçando-o. Eu jamais te odiaria. Jacob disse. Contém a ela todo o resto sobre o mundo sobrenatural. E Scott, seu chefe é um druida. Peça a ele para ajudar você a criar uma barreira de sorveira ao redor da sua casa. Talvez compre um spray de pimenta para ursos e peça para ele adicionar acônito, e dê para Melissa como proteção. Espere, como você sabia que ele era um druida? Perguntou Scott. Jacob disse, senti isso quando o conheci esta noite. Ele provavelmente já sabe quem você é, então pode confiar nele. Então ele se levantou e disse, certo, vejo vocês amanhã. Não amanhã. Estarei fora da cidade e provavelmente só volto no domingo. Vai embora da cidade? Perguntou Stiles. Sim, eu e as meninas vamos fazer uma viagem, disse Jacob. Você ainda não me disse o que você é, observou Melissa. Você definitivamente é diferente do Scott. Lobisomens não podem usar magia de fogo. Talvez em outra ocasião, disse Jacob. Em seguida, ele a beijou na bochecha, o que fez os olhos de Scott brilharem enquanto ele soltava um rosnado baixo. Jacob apenas sorriu e disse, boa noite, Melissa. Melissa sorriu de volta. Boa noite, Jacob. Boa noite, cara, resmungou Scott. Jacob ignorou Scott e começou a sair do quarto, dizendo por cima do ombro, boa noite, Melissa. Até logo. Scott se levantou de um salto e começou a empurrar Jacob em direção à porta. Não, você não a verá tão cedo. E espero que nunca. Scott abriu a porta, empurrou Jacob para fora e bateu-a atrás de si. Jacob balançou a cabeça com um sorriso irônico. Que grosseria. Em seguida, entrou no carro e foi embora. Scott voltou para a sala de estar e Melissa olhou para ele com desaprovação. Isso foi grosseiro, Scott. Scott sentou-se pesadamente. Não foi. Você nunca mais deve vê-lo. Ele é muito perigoso para as mulheres. O que ele é? Perguntou Melissa. Não sabemos, admitiu Stiles. Ele não nos conta. Disse que é alguém que todos fariam qualquer coisa para ter em suas mãos, e saber disso nos colocaria em perigo. Mas sabemos que ele é muito forte. Ele pode usar magia de fogo e relâmpago, e provavelmente tem algum tipo de poder de sedução para atrair mulheres. Sim, exatamente. Scott concordou. Então fique longe dele. E a propósito, você sente alguma coisa por ele? Melissa sorriu pensativa. Ele é bonito, e se fosse mais velho eu não me importaria de namorá-lo. Mas infelizmente ele não é. E eu o acho charmoso, aquele charme mágico e inexplicável. Me peguei olhando para ele distraidamente algumas vezes hoje à noite. Mas ele não é charmoso a ponto de eu perder o controle ou algo assim. Certo, isso não parece nada bom, disse Scott, com sua preocupação evidente. Por favor, fique longe dele. Não se preocupe com o Jacob, Scott e Melissa o tranquilizou. Ele é muito novo para mim. Stiles deu um sorriso irônico. Por enquanto. Scott rosnou para ele, e Stiles ergueu as mãos em sinal de rendição. Tá bom, eu vou calar a boca. Melissa riu. Muito bem, meninos. Agora contem-me tudo o que vocês sabem sobre o sobrenatural. Jacob chegou em casa e encontrou Alison assistindo TV enquanto acariciava o pelo de Malia, que dormia profundamente enroscada ao seu lado. Jacob beijou Alison e sussurrou, sem querer acordar Malia. Onde está Lydia? Ela voltou para casa, sussurrou Alison. Ela disse que, como vamos para Las Vegas amanhã, queria passar a noite com a mãe dela. Entendo, disse Jacob. Onde você esteve? Perguntou Alison. Eu estava na casa do Scott. Você já jantou?
Não, estávamos esperando por você. Nesse instante, Cogman os chamou para o jantar. Depois de acordar Malia delicadamente, os três foram para a cozinha comer. Depois, subiram para o quarto de Jacob. Alison e Jacob foram ao banheiro, onde se divertiram um pouco, antes de se juntarem a Malia na cama grande, onde os três logo adormeceram. Capítulo 74. Na manhã seguinte, Jacob acordou antes de Alison. Observou a luz do sol traçar um caminho pelos lençóis, aquecendo finalmente seus ombros. Ela se mexeu, e então seus olhos se abriram, encontrando o olhar dele com um sorriso suave de sono. Bom dia, disse ela, espreguiçando-se. Bom dia, meu amor, respondeu Jacob com um sorriso, beijando-lhe a testa antes de se levantar. Vamos tomar café da manhã antes que a Lídia coma tudo. Ela voltou da casa da mãe dela, perguntou Alison. Sim, ela já está na cozinha com a Malia. Desceram as escadas e encontraram Lídia e Malia já sentadas à mesa de jantar. Malia estava sentada ao lado da cadeira de Lídia, abanando o rabo preguiçosamente enquanto Lídia lhe dava pedacinhos de bacon. Bom dia, cumprimentou Lídia alegremente. Estávamos prestes a começar sem você. Bom dia, disse Jacob, dando-lhe um beijo antes de se sentar. Alison deu um tapinha na cabeça de Malia. Bom dia, Malia. O coiote latiu baixinho em resposta. Enquanto comiam, Jacob pensou. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 50 tigelas de sopa de macarrão com ingrediente secreto do Sr. Ping, Kung Fu Panda. Um Game Boy Advance SPAGS 101. Uma jaqueta bomber de couro preta? Jacob deu um leve sorriso. Nada mal. O macarrão parece bom, fico imaginando o gosto. Devo experimentá-lo mais tarde. Quanto ao Game Boy, eu já tive um e adorava jogar Mega Man nele. Talvez eu brinque com ele mais tarde. Após conferir as recompensas, Jacob olhou para Cogman e disse, Cogman, traga as máscaras. Cogman assentiu com a cabeça e foi até a casa de hóspedes, retornando com um elegante estojo preto. Ele o abriu, revelando várias máscaras prateadas, finíssimas como papel, que brilhavam levemente como metal líquido. Estas são nanomáscaras, explicou Cogman. Elas podem imitar o rosto de qualquer pessoa. Você pode controlá-las através dos seus celulares. Eu já instalei o aplicativo antes de entregá-las a vocês. Jacob pegou uma pulseira feita com a mesma nanotecnologia. Para que serve isso? Essa é uma faixa nanovocal, disse Cogman. Você a usa em volta do pescoço e ela se camufla completamente como sua pele. Não vou aborrecer seu pequeno cérebro reptiliano com os detalhes da tecnologia avançada que usei, senhor, pois duvido que o senhor entenderia alguma coisa. Mas tudo que o senhor precisa saber é que a faixa pode mudar sua voz e imitar a voz de outras pessoas. Alto-falantes microscópicos são embutidos na área da boca e da mandíbula da máscara para projetar a voz recém-sintetizada. Jacob sorriu enquanto brincava com a banda. Estou tão feliz com esses brinquedos que vocês fizeram que nem fico bravo por vocês terem me chamado de estúpido. Ele então olhou para as garotas. Vamos para Las Vegas disfarçados. Cogman também mudará de aparência. Lídia ergueu uma sobrancelha. Por que precisamos de disfarces? Jacob colocou sua máscara e faixa vocal, pegou o celular e mudou seu rosto para o do Coringa. Uma tinta branca apareceu em sua pele, com uma cicatriz feia em forma de sorriso. Até mesmo seu cabelo ficou verde quando as nanopartículas se misturaram a ele, mudando sua cor. Com um sorriso insano, ele se levantou e ficou cara a cara com Lídia, lambendo os lábios. Com a voz do Coringa, ele disse, porque tudo faz parte do plano. Lídia afastou a testa dele. Eka, fique longe de mim. Essa cara que você escolheu é feia. Jacob inspirou profundamente como se estivesse ofendido. Levou a mão ao coração. Que grosseria. Eu não sou feio. Umedeceu os lábios e continuou balançando a cabeça, murmurando. Não sou, não sou. Alison soltou uma risada rouca, abafando o ar rapidamente com a mão. Por um instante, a atenção de Jacob se voltou para ela, e ele acenou com a cabeça sorrindo, em reconhecimento à plateia receptiva. Antes de voltar sua atenção para Lídia, ele se inclinou tão perto que seus narizes quase se tocaram, tocando sua bochecha com a mão, sua voz baixando para um sussurro rouco e conspiratório. Quer saber como eu fiz essas cicatrizes? Disse ele. Lídia, completamente sem graça, revirou os olhos. Você os conseguiu porque se disfarçou de Coringa. A energia sumiu de sua postura. A apresentação havia terminado. Ele se deixou cair de volta na cadeira e disse, você é chata, Lídia. Devia ter entrado na brincadeira. Alison parou de rir e disse, tudo bem, Jay, falando sério. Por que precisamos nos disfarçar? Jacob tirou a máscara. Vamos causar o caos e destruir aquele leilão, então prefiro que ninguém saiba quem somos. Cogman acrescentou. Ele tem razão em ser cauteloso, Lady Alison. As pessoas por trás do leilão têm ligações com o governo, com organizações legais e ilegais e com famílias de caçadores, bruxas, feiticeiros e todo tipo de seres sobrenaturais. Lídia assentiu com a cabeça. Então devemos ter cuidado e não deixar ninguém saber quem somos. Não quero que nossas vidas se tornem um caos, com todo tipo de gente vindo a Beacon Hills nos procurando e tentando nos matar. Alison suspirou. Você tem razão, isso seria problemático. Ela olhou para Cogman. Certifique-se de que nenhuma câmera ou gravação nos rastreie. Cogman fez uma reverência cortês. Não se preocupe com isso, minha senhora. Eu cuidarei disso. Jacob disse. Muito bem, meninas, peguem suas máscaras e coloquem-nas em seus anéis. Vão se preparar, precisamos pegar a estrada. Lídia e Alison assentiram com a cabeça, pegaram as máscaras e subiram as escadas. Jacob olhou para Malia. Não podemos te levar conosco, já que você ainda está presa na sua forma de coiote, então cuide da casa. Malia resmungou baixinho. Jacob deu um tapinha na cabeça dela. Só vamos ficar fora por 2 dias.
Vou deixar a TV ligada para você e um pouco de carne assada do Rei do Mar na geladeira. Vamos trazer todo tipo de comida para você quando voltarmos, eu prometo. Ele deu a Cogman um pouco de carne de Rei do Mar. Cozinhe isso para ela e deixe na geladeira. Então Jacob foi para o seu quarto, tomou um banho, trocou de roupa e esperou pelas garotas no gazebo enquanto jogava em seu novo Game Boy. Depois de 1 hora, Lydia e Alison finalmente saíram de casa. Jacob se juntou a elas, lançando-lhes um olhar. O quê? Disse Alison. Nos arrumamos o mais rápido que pudemos. Jacob ergueu as mãos inocentemente. Eu não disse nada. Você não disse nada, mas está nos lançando um olhar, retrucou Lydia. Pensando bem, Alison, acho que nosso cabelo e maquiagem ainda precisam de alguns retoques. Alison sorriu. Você tem razão. Vamos voltar para dentro. Jacob entrou em pânico e agarrou os dois pelos braços, arrastando-os em direção a uma Mercedes-Benz G550 prateada estacionada em frente à mansão. Não, não, não. Ninguém vai voltar para dentro. Cogman abriu as portas e Jacob empurrou Alison, que ria, para dentro. Em seguida, entrou e puxou Lydia atrás dele. Cogman, vamos. Desde quando temos este carro? Perguntou Lydia. Este é o corpo transformado de Cogman, explicou Jacob. Não podemos usar o Rolls-Royce, é rastreável. Entendo, disse Lydia. Ela abaixou o vidro do carro e chamou Malia, que estava observando da porta. Tchau, Malia. Jacob inclinou-se para a frente. Não volte para a floresta, é perigoso. Espere até eu voltar, e eu irei com você se quiser passear pela floresta. Malia latiu e entrou, fechando a porta atrás de si. Com isso, eles saíram de Beacon Hills e dirigiram até Las Vegas. 10 horas depois, eles estavam dirigindo pelas ruas iluminadas a neon de Las Vegas. Lydia inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando enquanto passavam por cassinos reluzentes e calçadas lotadas. Isso vai ser divertido. Jacob sorriu. De fato. Mas primeiro vamos colocar as máscaras. Cogman, mude seu rosto também. As meninas colocaram suas máscaras e Lydia começou a olhar os rostos no aplicativo. Qual rosto eu devo escolher? Escolha um rosto que pareça ter mais de 21 anos, instruiu Jacob. E não escolha uma celebridade, escolha algo aleatório. Todos escolheram rostos aleatórios, e Cogman os ajudou a fazer o check-in no hotel, uma suíte luxuosa no Caesars Palace. Depois de um lanche rápido, foram assistir ao espetáculo Mistério no Treasure Island. A manhã de sábado foi dedicada ao sereno mundo subaquático do aquário Shark Reef. À tarde, após o almoço, Alison e Lydia arrastaram um relutante Jacob para uma maratona de compras. À noite, com um pouco de tempo livre, assistiram à elegante dança das fontes do Bellagio. Mas, conforme a noite avançava, o semblante de Jacob mudou. Muito bem, disse ele em voz baixa. Está quase na hora do leilão começar. Vamos levar Lydia de volta para o hotel. Não, insistiu Lydia, virando-se para encará-lo. Leve-me com você, por favor. Prometo que estou pronta. Quero ajudar as pessoas que estão sendo mantidas em cativeiro e vendidas lá. Jacob estudou o rosto dela. Tem certeza? Lydia assentiu com a cabeça com uma expressão resoluta. Sim. Não posso dizer que vou matar alguém, mas no mínimo, vou me proteger. Prometo. Tudo bem, você pode vir conosco. Jacob concordou. Agora vamos encontrar algum lugar para trocarmos de aparência novamente. Elas foram aos banheiros de um cassino movimentado. As garotas trocaram de roupa e de rosto novamente no banheiro feminino, vestindo ternos pretos. No banheiro masculino, Jacob tocou em seu celular, e a nanomáscara brilhou em seu rosto, remodelando suas feições para que ficassem parecidas com as do Coringa. Cogman transformou seu rosto no de um homem careca com cavanhaque. Jacob olhou para ele e deu um sorriso irônico. Ah, você vai de Eisenberg. Adorei. Vou te chamar de Walter pelo resto da noite. Vamos encontrar as garotas. Jacob e Cogman esperaram 15 minutos antes que as meninas se juntassem a eles lá fora. Vocês duas estão lindas nesses ternos, disse Jacob, com a voz agora num tom sombrio e brincalhão que combinava com seu novo rosto. Com certeza vamos fazer um jogo de interpretação quando voltarmos para casa. Alison provocou. Vocês gostam mais dos nossos ternos ou dos nossos novos rostos? Jacob balançou a cabeça. Gosto de vocês, garotas, de vocês mesmas de terno. Não me importo com essas caras falsas. Lydia olhou para Cogman, mas não reconheceu seu rosto. Era o de Walter White. Você está assustador. Precisa mesmo escolher o rosto de um velho assustador toda vez que muda de aparência? Acho que estou bonito, minha senhora, respondeu Cogman. Não, você parece estar aprontando alguma coisa, disse Lydia. Mas não estamos aprontando nada esta noite, Lady Lydia, retrucou Cogman. Certo, disse Jacob, vestindo um casaco roxo. Vamos nos atrasar. Vamos. Os quatro entraram numa limusine que Cogman havia alugado online enquanto se trocavam. Dirigiram-se até a periferia da cidade, até o prédio onde o leilão estava sendo realizado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.